Bom dia, meus amores do quinto ano. Hoje é sexta-feira. Eu sei que vocês estão alegres porque hoje é sexta-feira. Ai, graças a Deus que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, viu? Mas vamos estudar, que o dia só está começando. E aí, todo mundo bem? Graças a Deus. Vamos à nossa aula de hoje no livro de História. Peguem o livro de vocês, abram na página 62. Esse assunto, tia, é fácil? É, meus amores, esse assunto é fácil. Mas vamos lá, pra gente fixar mais um pouco e aprender mais um pouco, tá certo? Então, tem falando um assunto aí sobre o quê? Independência do Brasil. Assunto muito fácil, que vocês já sabem, né? Então, vamos lá. Independência do Brasil foi no dia... Quando foi? 7 de setembro de 1822. Tá perto da gente comemorar a independência do Brasil, né? Nós já estamos em agosto, próximo mês a gente já comemora. Foi um dos acontecimentos mais importantes da história do nosso país, com certeza. Marcado sobre quem? Território brasileiro. A independência foi um processo histórico da separação entre quem, tia? Brasil e Portugal, que se estendeu de 1821 a 1825, colocando em violenta oposição as duas partes dentro do Reino Unido de Portugal, certo? Não esqueça. Com a volta de Dom João VI a Portugal, Dom Pedro, seu filho, permaneceu no Brasil como principal regente. Muitas dificuldades foram enfrentadas por Dom Pedro desde o começo do seu governo. Se vocês olharem aí, na página 62, tem falando muitas coisas, muitos acontecimentos que foram desse período, quando no caso, a independência, quando ela começou a separação entre Brasil e Portugal. Tem falando aí a corte portuguesa, não é, o regresso de Dom João VI a Portugal. Depois do final do ano, as ordens vieram de Portugal, a extinção do poder central e as exigências do governo Dom Pedro a Portugal, né? Depois tiveram algumas ordens que foram indignadas, geral, entendeu? E Dom Pedro parecia ficar muito assim, a excitar, porque ele não concordava. Então, os patriotas iniciaram um movimento para que o príncipe regente não cumprisse as medidas propostas por Portugal. Tudo isso aconteceu. Depois de alguma excitação de Dom Pedro, autorizou que divulgasse seu pensamento de seguinte forma. Depois disso tudo, essa questão que vai ou não vai, ele decidiu ficar. Então, como é para o bem de todos, a felicidade geral da nação, eu estou pronto. E depois disso, ficou registrado, certo? Essas palavras ficaram registradas no dia do fico, que foi nesse mesmo dia, 9 de janeiro de 1822. Esse se passou a ficar lembrado como o dia do fico. Assim, houve muitas festas por causa da decisão de Dom Pedro, que já era um grande, passou a ser um grande independência nesse período, tá certo? Então, na página 63, vem falando sobre a virtude que ele teve, que foi uma decisão, né? No caso, a esquadra de Portugal, vinda de Portugal, atrasou no Brasil nessa finalidade de levar o príncipe ao seu país de origem. Depois, tiveram vários decretos, que foram as questões e as cartas de Dom Pedro, que percebeu que chegava, já era hora de agir depois desse período, e prosseguiu erguendo a espada e falando sempre: independência ou morte. Certo? Na página 64, vem falando depois com a proclamação da República, o Brasil deixou de pertencer a Portugal, podendo criar suas próprias leis. Porque, no caso, quando ia criar, tinha que aquele mesmo processo, Portugal tomar uma decisão. Mas depois que ficaram independentes, o Brasil deixou de pertencer a Portugal, certo? Passou a ser uma monarquia, uma forma de governo em que o poder era exercido pelo imperador, como a gente já viu essa parte aí. Então, viva a independência,
e a separação do Brasil, né? E nossa aula de hoje foi falando sobre a independência do Brasil, que a gente já viu algumas coisas sobre isso. Eu espero que vocês tenham se dedicado, espero que vocês se dediquem e aprendam cada dia mais sobre a independência do Brasil. E para aprimorar mais, né, para vocês lerem mais um pouquinho, tem gente que não gosta de ler, mas vamos lá. Vocês vão ter 3 páginas para ler e 4 para responder. Então, no livro de histórias, vocês irão responder a página 65 e 66. Página 65 e 66 do livro de história de vocês. E no livrinho de reforço de vocês, vocês irão fazer a página 128 e 129, certo? Então, bom final de semana, até segunda-feira, se o Senhor assim nos permitir, certo? E que o Senhor continue nos livrando e nos abençoando cada dia mais a nós e toda a nossa família, certo? Beijo pra vocês, bom final de semana.